está pensando o quê? Que quando manifesta, só tem manifestação típica? É a manifestação de Hollywood? Ah, pastor, tem lá o exorcismo, nada daquilo, nada. Aquilo lá é uma bobagem. Gente, o espírito imundo, quando ele manifesta com enfermidade. Ele manifesta em parte do corpo. Fui orar pela moça, o braço dela ficou durinho assim. Eu falei, mas o que é isso? Logo no início da minha jornada, hoje, eu falei, o que é isso? Eu orei de novo, o braço duro. Eu falei, orei, amém. Eu fico buscando uma razão bíblica para aquilo. A única razão que eu encontro é quando o profeta novo visita lá o profeta velho. Você lembra? E aí o braço do rei fica duro. Ele profetiza contra o altar. Falei, Deus, o que tem uma rebelião aí? Aí no dia seguinte, 2 dias depois, fui atender a mão. Vou lá para o gabinete amanhã. Eu vou orar para Deus revelar para você. Onde foi que você se meteu? O que você fez com essa mão? Ela chegou, pastor, quando eu era pequena, minha avó, eu tinha uns 9 anos, eu ficava brincando de boneca, minha avó orou para mim, para eu psicografar. Tinha um espírito nela que psicografava. Então a pessoa, ela não está nem entendendo, o braço anda sozinho, é só o braço que fica endemoniado. Só o braço, estou brincando não, só o braço. Ela fica escrevendo como se fosse um espírito do passado, é um demônio enganador. É um espírito imundo enganador. Ela ficava lá escrevendo e ela ficava brincando de boneca. Gente, na hora que eu falei, espírito imundo, sai dessa mulher! Gente, aí o pau quebrou. Me lembra até hoje, manifestou um Exu chamado Jezabel. Agora lembrei. Levantou e gritou assim, eu sou a rainha. Que quem manda sou eu. É um espírito que manifesta, toda vez que manifesta Exu, manifesta a pombagira, tá bom, gente? Espírito de morte caminha junto com o espírito de sensualidade. Sempre. Davi se envolveu com a vizinha do 104, não se envolveu? A morte chegou na casa dele ou não chegou? Chegou. A morte vem galopando. Ah, pastor, está no reboque. Saul ouviu uma canção. Qual foi a canção que ele ouviu no capítulo 18? Saul matou 1000, Davi é 10 vezes melhor. Saul é o goleiro, Davi é o Gabigol. Pronto, pra você entender. Ele que é o ídolo da torcida. Ah, vamos matar o Gabigol. O espírito de morte caminha junto com o espírito de sensualidade. Sansão, gente, pensa um homem narcisista. Não sei, eu fico olhando assim, ele está na galeria do Herói da Fé, então vou baixar minha bola aqui, mas ele não ligava para a mulher não, gente. Eu usando uma atrás da outra. Ele queria saber dele, do prazer dele, do poder dele. Até que ele beija a lona. Por quê? O espírito de morte também pega ele. Ele acaba se suicidando. Gente, a unção, quando ela não é usada com pureza, ela mata. 1 Samuel, capítulo 10, verso 1. O rei Saul foi ungido como rei. Ó, você está sendo ungido agora. Me dá aqui o óleo. Puf, ele abre, derrama na cabeça. Ó, você é o capitão da herança do Senhor. Você é o líder. Você agora é o rei de Israel. Ele vai bem, aí começa a se rebelar 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. Aí Deus falou assim, ó, o Senhor rasgou o reino da tua mão. Olha como é que essa questão, vamos ter um culto profético. Jovem. O jovem gosta dessa conversa de culto profético, ambiente profético. Gente, fala para mim aqui, qual é o ambiente profético na Bíblia? Qual é? É o pecado, gente. Deus só levanta profetas em Israel quando tem pecado. Por que você acha que Deus levantou Elias? O 01. Por quê? Porque o povo cocheava entre 2 pensamentos. Por que Deus levanta Eliseu com a unção dobrada? Por quê, gente? Por que depois vem Abacuque, Jonas, Miqueias, Sofonias, Abaquias? Por quê? Por quê, gente? Porque o ambiente profético é um ambiente de pecado. Não é um ambiente de santidade. É um ambiente de desvio. Só que a gente fica colhendo um monte de música e ouvindo o que é gospel e se divorcia daquilo que é a Bíblia. Então, eu vou falar para você. Você vai vencer quando você levar a palavra de Deus a sério. Eu pego esse mover que Deus está fazendo e leva a sério. Saul não levou a sério, Deus o rejeitou, Deus parou de falar com ele. Ungido, hein? Em capítulo 10, verso 10 de 1 Samuel diz assim, então Saul profetizou entre os profetas, ele estava no maior xeremanai, em língua estranha, na misteriolândia, falando mistério. Ele estava aleluiado. Sabe o que acontece com ele no final da vida dele?
ele se suicida. Tem muita gente que começa bem e termina mal. Olhe para mim, guarda a santidade. Pecou, confessa, muda a tua vida. Deus te perdoa, começa de novo. Toda vez que a gente trata da questão da guerra espiritual, a gente tem que entender. O espírito imundo sai do homem, ele anda por lugares áridos, ele busca repouso, ele não encontra, ele tenta voltar para te tentar nas mesmas áreas da sua fraqueza. O desejo, a idolatria do prazer. É por isso que quando você diz não ao pecado, por exemplo, o jejum, o que é o jejum, gente? Você não negocia com a tua carne o prazer. Não é só de comida, porque a comida, nem você sai da agora aqui, vai no Outback, vai nessas churrascarias do Rio. Eu comi uma vez aqui, o Vinícius me levou na tal da Rio Brasa. Gente, pô, aquilo tem que ter no céu. Você falava assim, qualquer carne que você falava vinha. Que isso? E aí quando você saboreia, você fala, eu quero mais. Você fica tão grande, tão gordo, você vai lá para o Dr. Nau, sabe? Quilos mortais. Aquilo ali é vício, gente. Eu quero esse. O que dá prazer? Cheirar cola? Bora cheirar cola. É cheirar uma carreira de pó? Vamos fazer. É sexo com um, sexo com dois, sexo com duas, sexo com anjo. Então o que o inimigo sabe? Ele conhece as nossas fraquezas para que você não jejue do pecado. Você tem que jejuar do pecado. Você tem que dizer, eu não. Você tem que pegar a idolatria do teu coração, derrubar os altares e falar assim, eu não. Haverá somente um Deus na minha vida e há somente um Deus que é o Senhor. Ele volta, aí encontra a casa, diga limpa, vazia e adornada. Diz, voltarei para a casa de onde saí. Ela conhece o caminho, tem GPS. Tem Waze, não fica pensando assim, não, ele vai voltar. E chegando encontra a casa desocupada, quer dizer, Jesus está lá, gente. Vocês estão entendendo que o discipulado é importante? Eu não estou falando que você não pode expulsar demônio de uma pessoa que não tem Jesus. Eu estou dizendo que depois de você expulsar demônio, você tem que se esforçar para quê? Para discipular ela. Porque senão ela fica preparada para receber alguém. Aí o que acontece? Ele vem com 7 piores. Quando manifesta assim, são os 7 giramundos, 7 facadas, 7 flechadas, 7 encruzilhadas, 7 saias. Eu já sei o que aconteceu. Houve um primeiro processo de libertação e ele ficou incompleto. É uma vida que não foi purificada completamente. É uma vida que deu um primeiro passo para Jesus e rompeu e quebrou essa aliança. E falou assim, eu não quero mais. Então, quando uma pessoa, amanhã eu vou ensinar vocês, fala para você assim, eu tenho uma fraqueza, por exemplo, suicida. O espírito de suicídio, ele vem com sangue. Creia nisso. Ele vem com sangue e rebelião. E ele fica atormentando a família, gente. Ele fica, é o que Isaías 8 fala sobre espíritos familiares. Por que o espírito é familiar, pastor? Porque a família celebra o mesmo pecado. As gerações, são as 4 gerações observáveis. Deus visita diga, iniquidade. Iniquidade é o pecado que na minha cabeça não é pecado. Então naquela família, aquilo não é pecado. Ele aprende assim, fala, não, pastor, está falando bobagem. A Bíblia está falando bobagem. Então, o pai ensina para o filho ensina para o neto ensina para o bisneto. Lembra que as nossas gerações são observáveis. Eu visito a iniquidade dos pais, que se repete na vida dos filhos até a 3ª e a 4ª geração. São as gerações que você consegue observar.